Olá, minhas irmãs, meus irmãos. Queremos, na manhã desse dia, nos congratularmos com vocês e dizer da nossa alegria de mais uma vez estar com vocês, ainda que não presencialmente, mas estamos com vocês, né? Trazendo a vocês, compartilhando com vocês o conhecimento da Palavra de Deus, não é? E estamos começando nesse domingo uma nova etapa dos nossos estudos bíblicos, dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estaremos estudando sobre Mateus, o Evangelho do Reino de Deus. Então, estaremos iniciando hoje uma série de 13 lições que é própria, né, dos nossos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, e dizer realmente da alegria de fazermos parte, ou por fazermos parte do reino de Deus. Não é? Estamos em meio a uma sociedade, não é, conturbada, uma sociedade agitada, mas precisamos, em meio a toda essa turbulência, levarmos a nossa vida, vivermos realmente com fé e sempre olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Na lição de número 1, que é a lição que iniciaremos o trimestre, tem como título o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus. E nessa parte inicial, nessa parte introdutória, nós gostaríamos de fazer alguns destaques com referente ao livro de Mateus, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Né? Esse livro, faz parte, né, de um conjunto de 4 livros, de 3 livros chamados os Evangelhos Sinóticos: Mateus, Lucas e Marcos. Esses 3 primeiros evangelhos eles fazem parte de um conjunto chamado de Evangelhos Sinóticos. Mas por que sinóticos? Sinóticos justamente porque eles abordam o mesmo assunto da vida de Jesus, mas segundo as perspectivas de cada um deles, né? A maneira como cada um deles vê o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ele vai nos apresentar os relatos. E o livro de Mateus ele tem uma peculiaridade porque ele narra, né? Ele começa a narrativa do ministério de Jesus Cristo falando justamente para judeus, né? E ele vai usar e abordar, né, três momentos distintos do Evangelho de Jesus Cristo. Ele vai começar justamente com a genealogia de Jesus Cristo. Como ele vai estar falando para os judeus, né? E para o judeu é muito importante, né, considerar a genealogia de um determinado personagem, de um determinado indivíduo. Então Jesus aqui ele vai ser retratado por Mateus como sendo aquele que realmente era o prometido de Deus lá desde o Antigo Testamento. Então o objetivo de Mateus é apresentar o plano de Deus para a humanidade na perspectiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Mateus ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus. E para isso, não é? Por 12 vezes ele vai usar essa expressão Jesus, filho de Davi. E é interessante que ao longo da vida de Jesus, ao longo do ministério de Jesus Cristo, ele, em alguns momentos, alguém vai chamar Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então o nome de Jesus Cristo ele vai ser invocado. E no capítulo 1, dos versículos 1 ao 17, não é? Nós vamos ver justamente Mateus tratando da genealogia de Jesus Cristo. Então, se você pegar a sua Bíblia, e eu espero que você esteja acompanhando esse vídeo com a sua Bíblia do lado, você vai ver que ele vai começar justamente fazendo a narrativa da descendência de Jesus. E no primeiro versículo ele já vai dizer Jesus como sendo o filho de Davi. Então, Mateus começa apresentando Jesus como sendo o filho de Davi. Não é? E no livro de Mateus ele começa
com Jesus, termina com Adão, ao passo que, por exemplo, o livro de Lucas ele começa com Adão e vai terminar com Jesus. Então é interessante essas comparações entre os evangelhos para que não haja nenhuma dúvida. Não é? Mas um fala de uma coisa, outro fala de outra, não. Todos abordam e apresentam Jesus Cristo. Agora, cada um respeitando a sua percepção da realidade de Jesus Cristo. Não é? Então já vê aqui que a primeira característica, não é, do livro de Mateus é iniciar justamente com a genealogia de Jesus. A segunda característica do livro de Mateus é quando ele apresenta justamente o nascimento de Jesus. Ele apresenta ainda no capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, também no versículo 18. Então aqui ele mostra, né, Maria, aquele episódio de um anjo se apresentando a Maria, vai ser o episódio justamente do nascimento de Jesus. Então o anjo, de uma maneira maravilhosa, ele se apresenta a Maria anunciando que ela seria mãe do Messias. Então foi um chocante para aquela mulher, uma simples mortal como nós, mas que naquele momento estava recebendo da parte de Deus, por meio daquele anjo, a notícia de que ela seria mãe. Né? E o interessante, que nós já conhecemos um pouco da narrativa desse evento, e nesse mesmo instante surge a figura do imperador, quando ele tendo notícia de que o Messias prometido lá do Antigo Testamento por meio dos profetas, então ele vai inventar um alistamento de modos que nesse episódio, durante esse movimento, ele pudesse realmente localizar e capturar aquela criança. Não é? Então aquele alistamento já havia sido previsto centenas de anos atrás pelo profeta Isaías no capítulo 7 e no versículo 14. Então todo aquele episódio estava sob o controle de Deus, era o controle de Deus, controle da genealogia de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é descendente direto de Davi. O seu nascimento ele ocorreu em circunstância totalmente extraordinária, adversa a qualquer entendimento humano. Então Jesus nasce. E os magos, é um outro episódio, e os magos identificados e guiados por aquela estrela, ele vai chegar lá até o local onde Jesus Cristo nasceu, ali da manjedoura, vai trazer todos aqueles objetos de valores que caracterizam realmente a realeza, a divindade, né, do menino Jesus, daquela criança que estava ali. O passo seguinte é que, sabendo o imperador que os reis haveriam de se localizar, de encontrar aquele menino que seria o Messias, o libertador do povo de Israel, então o rei se encarrega de chamá-los, né, e eles entram na presença do imperador, e o imperador diz: olha, quando vocês encontrarem essa criança, né, vocês me digam que eu também quero ir lá, também quero adorá-lo, quero levar o meu presente para ele. Né? Mas só que Deus continuava no controle daquela situação, fez com que os reis magos entendessem a intenção maligna daquele homem, daquele imperador. E o texto vai nos dizer que eles encontraram o menino Jesus, entregaram seus presentes, adoraram, mas partiram por outro caminho, que não o palácio daquele imperador. O interessante, uma coisa que nos chama a atenção nesse episódio aqui, a gente faz aqui um paralelo, né, entre os personagens. Por exemplo, o personagem José, não é? Para ele foi surpresa, né, ao saber que a esposa dele estava grávida, que iria dar luz a uma criança, sem que ele tivesse conhecido intimamente. Mas o texto mostra que ele respeitou Maria, ele respeitou aquela sua esposa, né, para que ela não se colocasse numa situação difícil. Como pode uma mulher que ainda não tinha conhecido o marido já estaria grávida? Então, fazendo a comparação com Adão, né?
Lá com Adão, quando ele passou pelo episódio com a esposa, né, e ele caiu naquela situação difícil, ele, ao entrar na presença de Deus, ele disse: Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, ele mostrou assim um descontentamento, né, e se auto-justificou diante de Deus pelo seu erro cometido. Então, ele entregou aquela mulher, ao contrário de José, né, que reconheceu e respeitou a condição daquela sua esposa. Outra comparação é com o personagem de Eva e o personagem de Maria. Enquanto Eva, foi aquela mulher que por meio dela entrou, e por conta do marido também, entrou o pecado no mundo, foi a mulher que se deixou enganar, se deixou seduzir pela serpente. Maria, ao contrário, com a sua vida íntegra, ela se colocou à disposição do seu Senhor, do seu Criador. Outro aspecto importante é a figura dos reis magos. Não é? Enquanto os reis magos entenderam a intenção daquele imperador e não voltou para dizer a localização, não é, daquele menino Jesus, no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, nós vamos ver que Deus vai levantar um jovem profeta para anunciar contra o rei Joaquim, né, que ele estava ali fazendo mau uso da sua autoridade religiosa, prestando cultos em locais que não eram cabíveis para o judeu fazer. Então, aquele rei, quando o faraó, o profeta, ele entra na presença daquele homem, né, daquele rei que profere a palavra de Deus contra o altar ali em Betel, né, e aquele homem estende a mão contra o profeta jovem, o profeta de Deus, ele fica com a mão presa, a mão endurecida, e ele pede para que o profeta de Deus ele ore a Deus para que tenha a sua mão restaurada. Aquele homem, aquele profeta, ele ora e Deus restitui os movimentos da mão. Mas o interessante é que Deus havia dito para aquele jovem sacerdote que ele não bebesse água, não comesse pão, nem voltasse pelo mesmo caminho que ele teria vindo. Né? E eis que entrou no caminho desse jovem profeta, um profeta velho, que disse: Eu sou profeta como você, né? Venha até a minha casa, vamos comer, vamos beber. E aquele jovem profeta seguiu o caminho daquele profeta velho. Então, ao contrário dos reis magos que obedeceram a Deus e não voltaram pelo mesmo caminho, procuraram outro caminho que não o do imperador, esse jovem aqui ele não dá ouvido à instrução de Deus, e a continuação da história nos mostra que ele vai morrer, vai ser morto por meio de um leão. Então o leão vai matá-lo, por desobediência a Deus, ele é morto por aquele leão. E o terceiro aspecto dessa breve reflexão que nós fazemos sobre o início, não é, desses estudos do livro do Evangelho segundo Mateus, é a volta de Jesus e sua família do Egito. Não é? Durante a perseguição, o decreto de perseguição da matança dos pequenos, né, o Senhor orientou Maria, José, que pegasse aquela criança e descesse para o Egito. E ali o menino Jesus, juntamente com sua família, passaram os primeiros anos da vida daquela criança, daquele casal, daquela família. E tendo morrido aquele imperador, então Deus se revela novamente a José em sonho e manda para que eles voltem para Jerusalém, manda que eles voltem para Israel. Em obediência, eles voltam. Dessa vez eles voltam para a cidade de Nazaré, onde para muitos era uma cidade sem valor, mas até nisso Deus estava presente. Não é? Apesar de que aquela cidade, aquela comunidade não era bem vista pelos israelitas, mas aprove a Deus levar o casal para aquela cidade para que o menino, Jesus, ele crescesse de tal modo que não houvesse nenhum empecilho com relação ao seu desenvolvimento, até mesmo porque não era aquele ainda o momento de Jesus se apresentar diante de Israel. Então aquela criança ela cresce ali, e José, mostrando mais uma vez a obediência a Deus, ele vai até Nazaré e Jesus vai crescer justamente ali.
em Nazaré. Então esses 3 episódios narram os 2 primeiros capítulos do livro de Mateus, não é? A genealogia de Jesus Cristo, o seu nascimento e fuga para o Egito e o seu retorno a Israel, quando então Jesus Cristo dará, né, o ar da sua graça naquela comunidade, quando aos 12 anos ele vai lá para o templo e aí sim vai começar a desenvolver o seu ministério. É quando se tem os primeiros registros do ministério de Jesus. E para concluir essa breve reflexão sobre a lição dessa manhã, a gente vai ver com relação aos nomes, né? Enquanto o nome Jesus, a palavra Jesus, se refere a uma pessoa, né? Um ser humano, seria o nome natural, o nome humano de Jesus. O nome Cristo, ele passa a ter aqui 2 sentidos, 2 significados. Do ponto de vista hebraico, nós vemos que a palavra Cristo significa ungido, ou ungido de Deus, aquele que foi ungido por Deus para uma grande missão. E também o título, o nome Messias, que em grego, né, esclarece o nome de Cristo. Então, é muito interessante a destacarmos, já nesse início, os 2 nomes de Cristo. Né? Jesus sendo o nome de homens e Cristo sendo um nome divino, né? Daquele personagem histórico, real, que viveu ali na região da Palestina. E a segunda observação que eu gostaria de fazer é de deixar para nós uma pergunta, né? Qual o lugar que Jesus Cristo ele tem ocupado em nossas vidas? Né? Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, nós vamos ler que o Senhor diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Então, fiz uma pergunta e ao mesmo tempo está aí a resposta. Qual o lugar que nós temos reservado para o nosso Jesus? A nossa mente, o nosso intelecto, não é? A nossa boa vontade? Não. A própria palavra de Deus ela nos responde. Ele quer que nós destinemos o nosso coração para que Jesus Cristo venha morar. Não é? E é importante destacar que o coração é a fonte dos desejos. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se os nossos corações estiverem cheios de Jesus Cristo, certamente faremos diferença, total diferença na sociedade em que nós vivemos. Não é? E que nessa breve reflexão você possa relembrar, rememorar todos os conhecimentos que você já tem, que nós já temos acumulado ao longo desses anos. Portanto, Deus nos abençoe. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa nova etapa de nossas vidas que nós iniciamos nesse domingo, Pai. Os estudos no Evangelho do teu Filho Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, através do teu Santo e Divino Espírito Santo, confirmar a tua palavra em nossos corações para não pecarmos contra ti e anunciarmos o Evangelho do Reino a toda criatura, até que teu Filho Jesus volte e reine, ó Pai. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Até mais, até a próxima lição, próximo domingo, assim o Senhor Deus nos permitir. Um abraço.